pessoal, nosso segundo vídeo hoje sobre Frida Kahlo. Há 2 dias atrás eu quebrei um pouco o protocolo aqui, que nem existe porque o canal acabou de começar, e fiz um vídeo que é o que eu quero focar, falando sobre a vida e a arte dela, alguns momentos dessa vida tão sofrida e algumas obras mais marcantes. Mas, pra Frida, nós temos esse vídeo que é a parte 2, onde eu vou falar sobre Frida Kahlo e o capitalismo. Como que um ícone ativista do Partido Comunista Mexicano acabou se tornando uma imagem de consumo. Eu já venho refletindo sobre isso há um tempo, de me incomodar e sentir as pessoas se incomodando às vezes, de ver produtos absolutamente nada a ver de grandes marcas com a cara da Frida e com reinvenções dela. E às vezes andando no shopping com uma amiga, alguém para e fala: não aguento mais ver a Frida. E pessoas que conhecem o trabalho dela, conhecem a trajetória dela como artista, se sentindo sempre muito incomodadas com isso. Então, há pouco tempo, quando eu comecei a querer falar sobre mulheres na arte, eu fiz algumas enquetes no meu stories do Instagram, porque a minha ideia era colocar esse conteúdo lá, mas veio pra cá e temos um canalzinho só pra isso agora. E eu vou mostrar algumas estatísticas aqui. Eu postei primeiro uma foto da Frida perguntando se as pessoas sabiam quem é essa mulher, e 92% sabiam, porém, logo em seguida, apenas 85% sabia que ela era artista. Ou seja, tem uma margem aí de 7% aí das pessoas que responderam que conheciam a imagem dela, mas não sabiam que ela era artista. Depois eu perguntei se as pessoas reconheciam alguma obra dela ou o estilo dela, se visse, saberia mais ou menos, ou se reconheceria de um modo geral. E 57%, pouco mais da metade apenas, diria que sim. Em contrapartida, quando eu perguntei se já tinham visto a Frida sendo representadas em obras, em ilustrações e representações de terceiros, 85%, o mesmo número de pessoas que sabia que ela era artista, disse que sim. Isso significa que as pessoas conhecem mais artes que usam a imagem da Frida do que a arte da Frida em si. Foi interessante porque algumas pessoas citaram coisas muito legais. Algumas pessoas citaram que ela é mencionada na animação da Disney, a Coco, que eu esqueci o nome em português. Outras pessoas também citaram um filme sobre a vida dela, o Frida, que tem a Netflix. Então, se tem interesse pela vida da Frida, vale a pena assistir. E começando a discutir sobre isso, 3 pessoas chegaram a me responder no exato ponto em que eu queria chegar, e eu não compartilhei porque a gente tinha que ter esse vídeo que nós estamos tendo agora, que é: Frida era uma artista maravilhosa e que ativista e que foi contra todas as pessoas que achavam ela feia e incomum, mas hoje ela é só uma imagem. E o quanto isso incomoda para essas pessoas. Veja bem, não estamos falando aqui que não queremos ver Frida sendo reconhecida, ou que não queremos vê-la sendo representada, ou que não queremos vê-la sendo enaltecida. Acho ótimo, tenho várias amigas que têm vários produtos da Frida. Não é esse o problema. O problema é resumir ela a isso e a maneira como isso é feito. Há um tempo atrás, como uma comemoração de Dia Internacional da Mulher, o aplicativo Snapchat fez um filtro da Frida, em que a pessoa ficava com a monocelinha dela e tudo, e a cara branca. A Frida não era caucasiana, ela nunca se representou dessa forma. Inclusive, ela sempre exaltava suas origens, ela gostava muito dessa cultura nativa mexicana, e de repente o Snapchat estava lá embranquecendo ela, que era uma coisa que ela, acho que ela nem suporia dizer. E eu já vi muito disso, muita arte, somente chibi, assim, da Frida, bonitinha, branca, sabe? Isso acontece muito com várias personalidades ao redor do globo.
E ela é mais uma delas, mesmo que ela tivesse tanto valor pelas origens da mãe dela, né? O pai dela era alemão, mas a mãe era mexicana. Quanta gente eu vejo vestindo de Frida no carnaval e falando, ah, mas eu não vou fazer a monocelha, porque é feio, né? Ou então as pessoas representam ela com a sobrancelha e tipo, ai, porque é uma marca, mas simplesmente depilam todo o resto do rosto dela. Outro dia, a minha tatuadora, Larissa, ela fez uma tatuagem da Frida no braço de uma cliente e eu achei sensacional, porque tava sobrancelha, busto, tava tudo lá. Ela representou a Frida real, que é uma coisa que eu vejo pouco, eu quase nunca vejo pessoas pintando a Frida com o busto dela. E assim, por que não, gente? Por que não? Pelo é natural, e se uma celebridade tem um bigode, um homem, por exemplo, Fred Mercury, você vai pintar o Fred Mercury com o bigode dele, porque não, homem é bonito, mas na Frida é feio. E as pessoas cortam isso, eles querem enaltecer essa importância que ela teve como uma imagem para a força feminina, tirando características que eram muito próprias dela. Eu, inclusive, não vou citar o nome da empresa aqui, que é para evitar transtornos na minha vida, porém uma empresa de depilação a laser. Eu vi rodando no Facebook uma imagem que era Frida antes, insira aqui o nome da empresa, e Frida antes do insira aqui o nome da empresa. Aí o que eles faziam? Eles depilavam ela, faziam a sobrancelha dela, tiravam o busto, deixava ela no padrão que é mais aceitável. E isso gerou uma polêmica absurda, o pessoal ficou com muita raiva. Eu, inclusive, era cliente dessa empresa, assim, eu ganhei umas sessões de laser e fazia o laser lá. E ficou muita raiva, a mulher compartilhou essa imagem falando, gente, que absurdo. E aí, obviamente, choveu comentário negativo, falando que a Frida era feia, que a Frida era isso, que eles melhoraram a mulher. É o oportunismo da história, é o oportunismo de usar uma pessoa que era contra o consumo em massa, pegar a imagem dela e trazer para o seu consumo em massa. A Mattel lançou algumas Barbies de grandes mulheres, tinha algumas personalidades, entre elas uma Barbie da Frida. E isso é muito legal, isso é maravilhoso, porém a Mattel não tinha a autorização da família da artista para fazer essa Barbie. A Mattel teve essa burrada para vender bonecas, e é legal isso. Nossa, a Mattel inclusive tá fazendo umas Barbies menos magras e menos padrão, menos, né? Não tô dizendo que fora do padrão, mas... E coloca a Frida, olha só, essa mulher, gente, toma uma boneca dela, mas sequer, sabe, sequer tem autorização. Então, a história é essa. Como pessoas que são tudo que a Frida criticava, pessoas que são o contrário do que ela lutava, estão se apropriando da imagem delas. Eu achei um artigo muito maravilhoso, na verdade foi uma amiga minha que postou no Facebook, me marcou porque ela sabia que eu estava refletindo sobre isso, que eu vou deixar aqui embaixo, que tem alguns casos e alguns exemplos, inclusive esse do Snapchat, de pessoas que não tem nada a ver com o que a Frida acreditava, usando a imagem dela por aí. Em resumo, novamente, isso aqui é um bate-papo, é um monólogo bate-papo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso e entendam que ninguém é contra você usar a blusa da Frida, mas que ao mesmo tempo, talvez a vontade de vender a Frida vai contra o que ela acreditava. E aí você não tá vendendo ela de verdade, tá vendendo uma imagem. E a imagem era a coisa que ela menos se importava. Ela se pintava crua da maneira que ela era, ela não tava nem aí porque as pessoas diziam sobre a aparência física e sobre o estilo de pintura dela, e aí as pessoas estão aí até modificando ela para poder vendê-la. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, quero discutir com vocês o que vocês acham. Luli, que besteira, Luli tá certíssima.
Tem alguma coisa para adicionar no que eu falei? Isso é muito importante. O que está faltando falar? Por favor, me falem. Vamos discutir isso bastante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye.